Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado, santificado, exaltado, engrandecido seja o grande eu sou, Jesus, o Filho do homem, a natureza divina, Cristo ungido de Deus, aquele que era, que é, que há de vir, a ele seja toda honra e toda glória, para hoje e todo sempre. Digno é o Cordeiro que tira o pecado do mundo e nos dá a paz. Através do primeiro Adão entrou o pecado, e através do segundo Adão, o único mediador entre Deus e homens, superabundou a graça. Aleluias, ou glórias a Deus. E pela fé sois cumpridores da lei, porque pela lei sempre se tropeçamos em muitos pontos, e pela lei estás acometido desobedecer a todos os mandamentos. Mas pela graça, é pela nossa fraqueza que ele nos aperfeiçoa dia após dia. Aquele que se julga forte, cuide para que não caia. E assim nós perseveramos, buscando dia após dia a perseverança segundo o Espírito de Cristo opera em nós, através do seu direcionamento, da qual perseveramos no caminho. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Assim como Davi, um homem segundo o coração de Deus, exceto no caso de Urias, temos que perseverar na obediência. Muito melhor obedecer do que sacrificar. A letra mata, o espírito vivifica. Assim como Davi dizia que via o meu Senhor assentado à direita do meu Senhor, a dizer: Assenta-te à minha direita enquanto coloco os vossos inimigos por escabelo de vossos pés, de vosso pé. Assim, ele é aquele que atualmente está no centro do trono e nos justifica. Ele é aquele que, assim como o pai ria com desprezo daqueles que o zombavam e insultavam, atualmente o filho está como juiz, e assim ele ri com desprezo daqueles que perseveram segundo o seu Espírito, do qual Deus Altíssimo nos capacitou, enviando até ele, atraindo até o Filho, nos enviando o Espírito Santo. Aqueles que têm um coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza e faz morada em nós. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 22, diz: Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Pois convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas que estão sujeitas, claro que que excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Sabemos que o anjo do concerto está aplainando os caminhos, está derrubando os montes, entulhando os vales, aplainando os caminhos para a sua vinda, da qual toda qualidade da obra é provada pelo fogo. Pelo fogo ele prova, pelos seus frutos os conhecereis.
aonde, como ele nos ensina, não existe árvore boa produzindo maus frutos e inversamente uma árvore má produzindo bons frutos. É necessário estar sempre como ramos da videira verdadeira, a única forma de produzir os bons frutos, porque ninguém se produz bons frutos por si mesmo. Ramo por si mesmo não se produz os bons frutos. A única forma é estarmos enxertados na videira verdadeira, aquele que nos adota como filhos do Deus vivo, o unigênito do Pai, primogênito de toda a criação e primogênito na ressurreição, da qual ele diz, tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Assim como ele venceu, nós somos vencedores em Cristo Jesus. Todo aquele que persevera segundo as obras de justiça, segundo a sua equidade, na imparcialidade, exercendo o direito dia após dia. Assim como Davi perseverou, assim como ele citou nos Salmos, a reverência, como adorador, como valente general de guerra, como rei ungido por Deus, que perseverou até o fim. A Bíblia diz todos os dias da sua vida. Ele foi farto de dias, porque ele perseverou segundo a fé operou nele, assim como segundo os patriarcas foram justificados porque creram na terra excelente, na pátria excelente. A Bíblia diz no Salmo 112, a felicidade daquele que teme a Deus. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer, e a sua descendência será poderosa da terra, a geração dos justos será abençoada. Nós sabemos que há um justo, só há um justo, Tzadik, aquele que nos justifica quando temos a dependência e confiança nele. É a única forma de sermos reconhecidos como justos na terra é seguindo aquele que é justo, o elo da perfeição. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras são más e a luz expõe as suas más obras. Temos que perseverar segundo a luz, que significa sabedoria, sabedoria do alto, porque a treva é intitulado como ignorância. Bem irá o homem que se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. Na verdade, que nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. É liberal, dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre e a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá isto e se enraivecerá, rangerá os dentes e se consumirá o desejo dos ímpios, perecerá. Estamos como seguidores de Cristo, como imitadores de Cristo, diferente do mundo. E quando andamos em espírito e em verdade, o mundo, por muitas vezes, por estarem segundo as trevas, por estarem amoldando, amando aquilo que há no mundo, e o mundo não conhece a Deus, aquele que ama o mundo e o que há no mundo, aquele que anda segundo vaidades, porque a Bíblia diz: não temas quando a casa engrandece, a sua glória enriquece. Quando for, nada levará consigo. Temos que perseverar, segundo o próprio Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração.
a humildade, né? Saber sempre que temos a dependência daquele que tudo executa e opera em nós. A Ele seja toda honra e toda glória, porque a vanglória é maligna. Como Ele nos ensina a fugir da vanglória, o servo inútil que larga a mão do arado não herdará o reino dos céus. Mas, depois de haveres feito tudo, fazei em oculto, para que o Pai veja as vossas obras e vos galardoe, porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares, certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. Depois de haveres feito tudo, as obras de justiça, juntamente com a fé, considerai inútil, fazendo assim fugis de toda vanglória, porque tudo é Ele que opera e executa em nós. A Ele seja toda a honra e toda a glória. Porque aquele que segue segundo a carne, segue para a corrupção, para a destruição. Temos que semear segundo o Espírito, porque o Espírito está pronto e preparado para toda boa obra, da qual ele está aperfeiçoado, né? O próprio Jesus, o Filho do Homem, a natureza divina, chicoteado, insultado, né? Maltratado pelo castigo dos homens, a ascensão de Cristo, do qual ele disse: não me detenhas, porque é necessário que eu vá para o Pai, aguardais em Jerusalém, e ele vos enviará o revestimento do alto, porque ele disse: eu vos batizarei com o Espírito Santo e com fogo. Ele disse: eu vos enviarei outro advogado, consolador, e ele vos fará lembrar tudo aquilo que eu vos disse. Aleluias, ou glórias a Deus, da onde foram vistos como que línguas repartidas como que de fogo, e a promessa para a efusão do seu Espírito, aonde ele derramará sobre toda a carne, todo povo, toda língua, toda nação. Não há necessidade de que ensine quem é Deus, o Deus Altíssimo do alto. Toda carne, toda boca o confessará, todo joelho se dobrará diante dele. A Bíblia diz que ele apagará da memória do povo, dos seus deuses, toda carne será derramado o seu Espírito, toda dureza do coração será quebrada, né? Ele tem uma marreta que esmiuça toda a dureza do coração. Então vereis, né, aqueles que realmente servem a Deus, aqueles que servem em espírito e em verdade, aqueles que não servem somente com um mover de lábios e um coração distante, do qual ele diz que está a ponto de vomitar as vossas solenidades, as vossas festas, os vossos cultos de ações de graças que são meramente fingimentos, porque ele sonda o intento da mente e do coração. Ele sabe realmente aqueles que servem e os que não servem. Os que dizem que servem, falam em seu nome, mas não o conhecem, do qual o ministério da iniquidade, daquele que ele disse. Muitos chegarão a ele naquele grande dia do tribunal de Cristo e dirão: Senhor, mas eu fiz curas em seu nome, libertações, e ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Vós participais do ministério da iniquidade. Por isso perseverai segundo a sua justiça, segundo a sua equidade. Perseverai purificando e santificando por meio do lavar, que é a palavra, que é viva e eficaz, do interior para fora, e resplandeça a sua luz. Assim diz o Senhor. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.